O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos do sacerdócio, diáconos, seminaristas, irmãos e irmãs, hoje as leituras nos levam a algo muito importante: escutar, ser tocado e servir. Este é o caminho do discípulo. E nós precisamos ter essa escuta a Deus bem aguçada, porque senão nós podemos nos confundir com tantas vozes que se levantam no tempo de hoje para nos distrair e para nos dispersar. Eu quero chamar a sua atenção. Não deixe que nada te distraia agora neste momento. A tentação que você pode sentir agora é de você ficar olhando para o lado, é de você ficar conversando com a pessoa do lado. O demônio, ele quer e ele se alegra quando isso acontece, porque você tira o foco de escutar a palavra de Deus, e não escutando a palavra de Deus, nós não somos curados e nós não podemos servir a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos num tempo onde, se você prestou atenção na primeira leitura, a palavra de Deus diz: era rara, não é, a palavra de Deus se manifestar no meio de nós. Não porque Deus não queria falar, porque o povo não queria escutar. A primeira leitura está falando justamente disso. Fala que era rara, não é, as palavras do Senhor, mas de forma teológica, bíblica, espiritual, quer mostrar o contrário. Não é Deus que não fala, é o povo que não quer escutar o Senhor. Então diga para essa pessoa do seu lado: não me atrapalhe, não me tire a atenção, eu quero escutar a palavra de Deus.
É assim, meus irmãos, no campo espiritual, se nós não tomarmos consciência, o para que você está aí sentado agora escutando a palavra de Deus, você pode sair daqui talvez a pior pessoa, talvez pior do que você entrou. Porque se você veio para escutar, você veio para ser tocado por Deus, e você veio agora, a partir disso, servir a Deus. Quem não escuta, quem não deixa Deus tocar, não pode servir a Deus. Porque nós precisamos ser, não é, estes homens e mulheres que tenham esse coração atento, né? O que une as duas leituras aqui? Do chamado à missão, da escuta interior ao serviço de forma concreta. Olha que bonita a vida de Samuel. Olha, presta atenção. Samuel, ele estava na presença de Deus, mas não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor. E o que isso quer dizer para mim e para você, neste contexto também? Você pode estar aí agora sentado, mas não conhecer a Deus. Não deixar ser tocado por Deus. Não deixar a palavra de Deus transformar o seu coração. Que tristeza, meu irmão, minha irmã, se isso acontecer na sua vida. Não deixe que as vozes... Olha só o silêncio que agora pairou sobre esse lugar. O que significa isso? Que eu e você temos sede de escutar a Deus. Olha o silêncio. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, o grande desejo do nosso coração de não mais escutar as coisas do mundo, de não mais escutar aquilo que o mundo nos propõe, mas escutar somente o que Deus quer falar ao nosso coração. A voz de Deus parece rara, não porque Ele não fale, mas porque nós não paramos para escutar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu parei para te escutar. Está vendo? A gente tem que fazer o contrário. O mundo quer que você não escute a palavra de Deus. O mundo quer que você acredite que Deus parou de falar conosco, mas é o contrário. Muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos para não escutar a Deus. Samuel dormia no templo, olha só, Samuel ele estava dia e noite na presença do Senhor, não é? Ele estava ali, estava no ambiente sagrado, ele estava próximo da arca, símbolo da presença de Deus, mas ainda não conhecia o Senhor. Quantos cristãos vivem assim, dentro da igreja, mas sem intimidade com Deus? Fala para essa pessoa: deixa de ser bobo, meu irmão. Você vem na igreja, na presença de Deus, mas muitas vezes não temos intimidade com Ele. Diga para ele: estou te desafiando a fazer uma experiência íntima com o nosso Senhor. É isso, meu irmão, você veio para este santuário para isso, para experimentar a Deus, para ter a sua vida mudada, para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida, não é, renovada pela graça de Deus. Olha só, ele estava neste ambiente sagrado, mas não conhecia Deus. Mas depois ele se encontrou pessoalmente com o Senhor chamou ele 3 vezes. Isso significa o quê? Mesmo que nós não queremos escutar muitas vezes, Deus não vai desistir de falar ao seu coração, até o seu coração se abrir, até Ele entrar e mudar a sua vida, e mudar o seu coração. Meu irmão, não existe vida transformada sem deixar Deus tocar o nosso coração. Ou seja, diz a palavra de Deus que não é pelos ouvidos, não é, que a palavra entra nos nossos ouvidos, e dos nossos ouvidos entra no nosso coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, Samuel representa todos nós quando estamos perto de Deus, mas distraídos. Não esteja nessa Santa Missa agora distraído. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu renuncio toda distração. É assim. Por isso que eu não sento nos últimos bancos. Porque se eu sento nos últimos bancos, eu me distraio. Eu sempre chego mais cedo na igreja, quando eu não era padre. Eu sentava no primeiro banco. Porque se eu sentasse no meio, atrás, claro, que está cheio, não tem jeito de todo mundo sentar no primeiro banco. Mas
Se eu sentava ali, eu ficava prestando atenção no que o padre estava falando. Mas dentro de mim, eu quero levantar, eu quero olhar para o lado, eu quero mexer no celular, eu quero isso. Mas eu preciso focar, eu vim aqui para escutar a Deus. Ainda precisamos, como Samuel, aprender a reconhecer a voz de Deus. Se nós não reconhecermos a voz de Deus, nós não faremos a vontade de Deus. E quem que Deus coloca ali para ajudar Samuel? Eli. O que significa? O que simboliza a presença de Eli? É uma figura essencial neste processo. Ele não é quem chama Samuel, mas é quem o ajuda a discernir quem o está chamando. Olha para essa pessoa do seu lado. Talvez essa pessoa aí é para você, Eli. Talvez você esteja longe de Deus, essa pessoa te trouxe para perto de Deus. Talvez você estava revoltado com Deus e Deus colocou este Eli na sua vida para te trazer hoje aqui. Talvez você veio aqui porque essa pessoa que está do seu lado te convidou. E talvez você não queria estar aqui. Você queria estar fazendo outra coisa. Você queria estar em casa assistindo novela. Estava fazendo, talvez andando no shopping, talvez fazendo outras coisas. Mas aquela pessoa insistiu com você e diz: o Senhor está te chamando. Talvez ela não falou com essas palavras, mas ela te direcionou para perto de Deus. Aplauda essa pessoa que saiu do seu lado. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter pessoas na nossa vida que nos levam para perto de Deus. Nós precisamos de Elis na nossa vida para nos levar à identificação se é o Senhor que está nos falando ou é o mundo que está querendo nos envolver para nos distanciar de Deus. Você precisa de Eli na sua vida. E quem é Eli? É este acompanhamento espiritual. Sem a escuta da igreja, o cristão pode confundir a voz de Deus com a voz do mundo. O papel de Eli é um papel de formador espiritual. Um pai, um sacerdote, um catequista, um amigo de fé, que ensina o outro a discernir o que é de Deus e o que é do mundo. Dá a mão para essa pessoa do seu lado aí. Segure firme na mão dela. Segurou firme na mão dela, diga para ela: obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou Eli na minha vida. Essa pessoa aí é para você, este sinal de Deus para você. Talvez você não consiga agora reconhecer isso, mas Deus está colocando muitos Elis na sua vida para você voltar para Deus, para você estar perto de Deus. Por isso nós precisamos estar atento à voz de Deus. Quero terminar aqui com um testemunho que eu vivi no ano de 2004. Eu tinha 23 anos de idade, 18 anos de idade. Eu tinha tirado carteira de motorista. Eu fiz de tudo para tirar carteira de motorista. E eu achava que eu não tiraria a carteira de motorista, porque eu errava a marcha, pisava na embreagem errado, fazia as balizas todas erradas. Mas eu tirei a carteira de motorista. E aí alguém disse: eu preciso de um motorista. Depois que eu tirei a carteira ali, tinha, 2 semanas com a carteira de motorista. Alguém lá na minha comunidade disse assim: eu preciso de alguém que leve um grupo de jovens lá para o acampamento de músicos da Canção Nova. Quem pode? Eu disse: eu. Mas você acabou de tirar a carteira, mas eu quero ir. A minha vontade era pegar a Dutra. Eu falei: vou pegar a Dutra, eu vou dirigir. Aí eu saí do trabalho 2 horas da tarde, fui buscar o carro lá na casa do meu amigo que emprestou o carro para levar. Olha só, sem discernimento. Preste atenção o que é o Samuel, a questão da escuta, para você saber quando Deus está falando com você, e quando Deus está te livrando de um mal, de um perigo, e nós estamos com os ouvidos distraídos e não escutamos a Deus. Eu fui, e aí peguei o carro. Aí era 3, 4 horas da tarde, eu fui buscar o restante das pessoas. Quando eu estava indo em direção dos outros que iriam comigo, passou uma criança na minha frente, entrou do nada, e aí eu fui frear, o freio não pegou. Parou o carro, mas eu senti que o freio não funcionou. Deus já estava dando um sinal para que eu não viesse aqui para a Canção Nova. Eu fingi que nada aconteceu. Beleza, passamos, não atropelei ninguém e fui. Andando mais um pouquinho, o freio falha de novo.
E eu não falei nada para os jovens. Vamos lá, para a canção nossa. Todo mundo, os 3 entraram no carro. E aí, de novo, o freio faltou. Já era umas 5 horas da tarde. Imagina, eu nunca dirigi e ainda dirigi à noite. E aí, falei assim, vamos parar rapidinho. Aí os meninos, padre, Ricardo, vamos parar no mecânico para ver. Tá bom, vamos lá. E o mecânico disse, olha, do jeito que está aqui não dá para ir não. Se vocês quiserem ir, pode ir, mas é perigoso. Né? Precisa trocar isso, trocar aquilo, mas se vocês quiserem ir, é por conta risco de vocês. Disse, nós vamos. E a gente veio. E quando nós chegamos aqui, viemos, tranquilo, deu certo. Quem conhece aqui a Capela Sagrada Família, que fica aqui do meu lado esquerdo, lá embaixo. Sagrada Família. Eu deixei os jovens aqui, ajudei eles a arrumar as barracas e ia voltar embora no mesmo dia. Imagine, eu cheguei aqui por volta de quase 8 horas da noite, arrumamos a barraca, 9h30 mais ou menos a gente ia voltar. E quando eu estava lá de joelho, lá no sacrário, lá na Capela Sagrada Família, veio uma dor de cabeça muito forte, do nada. E eu senti no meu coração Deus falando, não vai embora, fica aqui. Eu disse, eu vou embora. Você está entendendo? Deus falou, Deus estava mostrando, já tinha dado sinais, Ele queria dar um outro sinal maior ainda, não vai embora, dorme, vai no outro dia. Aí não escuta a voz de Deus, coloquei os 2 outros que vieram comigo, voltamos. Aqui quando tem um supermercado aqui embaixo, aqui, não vou falar o nome para não fazer propaganda, ali embaixo, passamos... Aí tem uma padaria de esquina também, que eu não vou falar o nome, que é boa, mas não pode falar o nome, está lá. Me deu um cochilo de, 6 segundos. Eu bati o carro. Então era para me parar, era a mão do outro, e eu cochilei 6 segundos, e o carro bateu na Kombi, bateu de cheio, a Kombi até saiu do chão, assim, ó. Até escutei a voz do cara, como saiu do chão. Aí eu olhei assim, graças a Deus não aconteceu nada com o meu carro, que era o carro do rapaz. Eu olho para cima, em câmera lenta, o para-choque do carro, vum, vum, pá, no chão. Meu Deus do céu, e o carro era a gás. Aí na hora que eu saí do carro, graças a Deus os outros que estavam comigo, estava tudo bem, mas a frente do carro acabou. Acabou. E eu fiquei pensando, graças a Deus, que eu tinha juntado um dia, porque eu queria comprar meu carro, falei assim, mas vai embora todo o meu dinheiro. Eu juntei um dinheiro para agora pagar o carro do outro. Mas olha o que interessante. O que eu disse para vocês? Samuel significa o quê? Aqueles que estão distraídos, não escutando a Deus. Mas eu tinha um Eli na minha vida, minha mãe. Quando eu desci do carro, eu peguei o telefone para dizer para ela que eu tinha sofrido um acidente. Minha mãe perguntou qual a hora do acidente. Eu disse, tal hora. Ela disse, nesta hora, eu estava indo tomar banho. Eu senti no coração Deus me falando, ajoelha e reze a oração de São Miguel Arcanjo pelo seu filho. E minha mãe ajoelhou naquele momento no banheiro e rezou a oração de São Miguel Arcanjo. Foi aonde o desastre que poderia ser pior, poderia talvez o gás ter explodido e matado todos nós ali, não aconteceu nada, pela graça de Deus. Eu não escutei a voz de Deus, mas a minha mãe escutou e pediu por mim, para que Deus me protegesse naquela hora. O demônio, ele tinha querendo investir contra a minha vida, contra a minha vocação, para que hoje eu não estivesse aqui. Depois eu aprendi a escutar a voz de Deus. Depois eu aprendi a discernir o que era de Deus e o que era humano. Hoje tenho 5 anos de padre. Não faço nada sem pedir a orientação de Deus. Não faço nada antes de me colocar na presença de Deus. Não dou um passo sem escutar o que Deus quer para mim. Para que eu não saia da vontade de Deus. Quem não escuta a voz de Deus, nunca estará na vontade de Deus. Estará longe. Você não pode viver isso.
Poderia ser um fim trágico de um jovem de 22 anos, 18 anos, tinha acabado de se converter, mas que ainda não tinha conhecido profundamente nosso Senhor. Porque se eu tivesse conhecido profundamente, eu tinha escutado a voz dele. Mas Deus me deu mais uma chance. Eu não quero desperdiçar. Deus talvez está te dando agora uma chance para você. Não desperdice. Se você até hoje não estava escutando a voz de Deus, comece a escutar. Porque se você não escutar, você pode cada vez mais se distanciar daquilo que Deus quer para você. Talvez eu possa fazer as coisas de Deus, mas estar longe de Deus. Não é porque eu sou padre não, que eu já estou garantido a minha salvação, porque eu posso viver para as coisas de Deus, não é? Cuidar deste santuário que é de Deus, mas não ter tempo para estar com Ele. Não adianta de nada. Ah, eu sou catequista. Nossa, eu sou o coordenador do grupo de oração. Nossa, eu sou da pastoral do dízimo. Mas se você não tem tempo para Deus, desculpe, isso não vale de nada. Isso não vai te salvar não. O que vai te salvar é você gastar tempo na presença de Deus. É gastar a sua vida na presença de Deus. Então por isso, meu irmão, minha irmã, fica de pé. Como esperar em Deus se a tempestade não quer se acalmar? Como confiar em Deus quando o meu barco está em alto mar? Mas nós temos uma graça. Sei que escutas a minha oração. É o clamor mais profundo do nosso coração. Escute isso, cante isso e deixa Deus falar ao seu coração agora. Nós vamos terminar essa homilia com esta música, ungida e inspirada por Deus. Escute. Como esperar em Deus se a tempestade não quer se acalmar? Como esperar em Deus se a tempestade não quer se acalmar? Como confiar em Deus? Como confiar em Deus quando o meu barco está em alto mar? Quando o meu barco está em alto mar. Mas olha que bonito. Sei que escutas a minha oração. Sei que escutas a minha oração. É o clamor mais profundo, é o clamor mais profundo do meu coração. Do meu coração. Venho te pedir, ensina-me a esperar em ti. Ensina-me a esperar em ti. Esperar em ti. O tempo de Deus não é o meu. Sei que escutas a minha oração. Desculpa, Padre. Sei que escutas a minha oração. É o clamor mais profundo, é o clamor mais profundo do meu coração. Do meu coração. Venho te pedir, ensina-me a esperar em ti. Esperar em ti. O tempo de Deus não é o meu. Não é o meu. Ele está preparando algo. Ele está preparando algo muito melhor. Não vou ter medo. Não vou ter medo. Vou esperar. Vou esperar. Pois o melhor de Deus virá. O tempo de Deus. Diga, não é o meu. Não é o meu. Ele está preparando algo muito melhor. Está preparando algo muito melhor. Diga, não vou ter medo, vou esperar. Não vou ter medo, vou esperar. Pois o melhor de Deus virá. Mais uma vez, o tempo de Deus não é o meu. Ele está preparando algo Está preparando muito melhor. muito melhor. Não vou ter medo, vou esperar.
diga, não é o meu. Ele está preparando Algo muito melhor. Não vou ter medo, vou. vou esperar, pois o melhor de Deus virá. Só queria partilhar rapidinho, padre, que quando Deus me deu essa música, eu até me engasguei aqui no começo. Eu estava num momento de muita dor, de muito sofrimento. Recentemente, essa música tem 1 mês que eu fiz. Eu estou com um problema de saúde. Eu já fui para o centro cirúrgico em fevereiro. O médico não soube fazer o procedimento. Quando foi em julho, eu voltei para o centro cirúrgico. O médico tirou os pólipos maiores e deixou os menores. E quando eu fui fazer o exame, que é uma esteroscopia diagnóstica, que a médica me disse: Milena, o seu útero está cheio de pólipos. Eu falei: gente, como assim? Eu acabei de sair de um procedimento. E eu vim de São José dos Campos dentro do ônibus, me contorcendo de dor, porque o exame ele é muito dolorido. E eu cheguei em casa assim, muito triste. Por quê? Porque eu já fui remanejada. Aqui na Canção Nova, os missionários são remanejados, né? De acordo com a necessidade. E eu já tinha sido remanejada para Portugal desde outubro de 2024. E eu não consegui ir, porque eu ainda tenho essa pendência, né, de saúde. E eu cheguei e fui tomar banho. E veio, eu tomando banho, veio o começo. Como esperar em Deus se a tempestade não quer se acalmar? Como confiar em Deus, Milena, se o seu barco está em alto mar? E eu estou dizendo isso para você porque eu não sei, meu irmão, como você está. Mas se você precisa esperar em Deus, espere. Espere com Ele. Espere nele. Porque sozinho você não vai conseguir. Mas com Deus você vai. Com Deus você vai muito além. Porque o tempo de Deus não é o meu. Às vezes você está precisando de um trabalho, mas o tempo de Deus não é o seu. Mas nós precisamos acreditar que o melhor de Deus virá. Mas é no seu tempo, não é no tempo de Deus, não é no meu. Eu ainda estou em Cachoeira Paulista. Continuo com pólipos no útero. Mas eu estou esperando em Deus. E que você saia daqui nessa certeza. Aqueles que esperam em Deus não perdem a sua confiança. Aqueles que confiam em Deus se abandonam, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? E nós podemos cantar mais uma vez este refrão. O tempo de Deus não é o meu. Ele está preparando algo muito melhor. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. O tempo de Deus não é o meu. Ele está preparando algo muito melhor. Não vou ter medo, vou esperar, pois o melhor de Deus virá. Muito obrigado, Senhor, por esta música. Muito obrigado, Senhor, por essa inspiração. Obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Que os nossos ouvidos possam estar atentos, Senhor, sempre à sua voz. E entender que o tempo de Deus, o seu tempo, Senhor, não é o nosso tempo. Dá-nos a graça de esperar, dá-nos a graça de confiar, porque o melhor de Deus virá sempre.
Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.